Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 8. Um desprendimento tranquilo. Quando pensei que já íamos embora, Henrico levou-me a outra capela. Solano desencarnara e seus 2 filhos oravam em silêncio junto ao seu corpo. Em um aparelho de som, as músicas clássicas eram um convite à meditação, e quando alguém conversava dentro da capela, um dos filhos pedia silêncio. Era a hora da despedida. Muitos choraram baixinho quando a valsa do adeus foi tocada. Não ouvimos comentários sobre a forma do desencarne de Solano, como também nada ouvimos sobre ele. Já estávamos curiosos. Oramos junto àquela família. O Evangelho, segundo o Espiritismo, era lido desde o primeiro capítulo e comentado pelos espíritas presentes. Quando paravam, o volume da música era aumentado para conter o possível bate-papo. Depois, cada pessoa fazia prece de acordo com seu sentimento. Busquei Solano e fiquei contente. Já desprendido do corpo físico, ele palestrava junto a outros espíritos. Não podia estar melhor. Como pode isso acontecer? Perguntei a Henrico. Meu filho, Solano sempre foi um tarefeiro de Jesus. Na casa espírita que ele fundou, o alicerce foi colocado com o cimento da renúncia e as paredes com o suor de cada fundador da casa. Ele, Luiz Sérgio, fez do seu lar uma oficina de Jesus. Sempre cuidou da terra que lhe fora ofertada para arar. Jamais se aposentou, ao contrário, cada vez mais o trabalho lhe roubava as horas de lazer. Fez da doutrina espírita o seu ideal de vida. Todos os familiares tornaram-se espíritas através dos seus exemplos. Era digno. Jamais se julgou dono da verdade ou condenou alguém por não agir como ele. O dinheiro, às vezes pouco, multiplicava-se em prol dos pobres e da casa espírita. Repare nos espíritos que vieram recebê-lo. Inebriado, vi como o espírito de Solano brilhava. Os seus centros de força possuíam luminosidade radiante. Presenciei em seu corpo de carne uma luz e, intrigado, perguntei a Henrico por que o corpo físico de Solano também brilhava. Foi um convívio respeitoso entre corpo e espírito durante muitos anos, e Solano limpou tanto a sua casa física que ela se tornou uma casa iluminada. Ele jamais se descuidou de sua alma e de seu corpo. Quando os homens se conscientizarem de que o corpo físico é uma casa que também precisa de cuidados, não colocarão excessos nele. A casa-corpo, que por alguns anos abrigou Solano, não era hoje uma casa corroída e maltratada, não. Era uma casa que agora estava vazia, mas que o seu dono soube perfumar com o amor e o trabalho. O corpo jazia frio e inerte. Os filhos e amigos o velavam, mas o espírito, junto aos outros amigos espirituais, esperava a hora do sepultamento para depois buscar no plano mais alto um lugar para iniciar novos trabalhos, porque um espírito com Jesus é o amor em ação. Posso me aproximar dele? Pode, Luiz. Chegue perto. Solano, seja bem-vindo. Luiz Sérgio, irmão, que Deus o ilumine pelo consolo a tantas almas que o procuram. Fico feliz em abraçá-lo, esperando que cada vez mais o irmão busque em todos os lugares aqueles que precisam. Um dia li um dos seus livros e chorei de alegria, porque foi bom saber que a espiritualidade maior está sempre junto à sociedade atual, tão carente de elucidações. Abraçou-me forte. Henrico também aproximou-se para lhe dar as boas-vindas. Era a recepção a alguém que soube viver com dignidade.
Na hora do adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia, Irene Pacheco Machado. Capítulo 9. Novos amigos, Pamela e Plácido. Analisando os dois mundos, o físico e o espiritual, pensei: como pode o encarnado fugir do assunto morte? Ele teme morrer, mas não procura inteirar-se para onde foram os seus entes queridos. Será que existe inferno? Ou todos julgam que os seus amados familiares foram para o céu? Observava o vai e vem dos carros, uns um pouco velhos, outros de luxo, cujos motoristas passavam indiferentes àquele lugar. Para muitos, seria somente um depósito de corpos que adoeceram. Henrico, vendo-me pensativo, indagou: posso saber o porquê do olhar preocupado? Meu bom amigo, estava pensando como pode o homem encarnado julgar-se o dono do plano físico e ficar insensível diante dos fatos tristes da vida. É mesmo, irmão. Quantos homens no poder levam o país à miséria? Será que por onde eles passam não enxergam crianças sujas, famintas e maltrapilhas? Será que eles não leem a seção criminal do jornal, onde a escola da miséria vive formando quadrilhas? Será que eles julgam que o mundo são só as reuniões com pessoas importantes e ricas e viagens internacionais? Se alguns deles parassem para meditar, compreenderiam melhor a posição que ocupam, que, por mais importante que seja, não é eterna. Henrico, entristece muito o nosso coração quando visitamos lares paupérrimos, onde alguns trapos lhes servem de cobertas e a fome os maltrata muito. Depois visitamos lares ricos, onde o desperdício é constante. Todos são filhos de Deus, vivendo dois polos diferentes, uns na pobreza e outros na riqueza. Todavia, caminham todos para uma única estação, a da morte, a estação do adeus. Mas quem deseja parar para buscar os esclarecimentos por que nascemos, por que adoecemos e por que morremos? É mais fácil pegar o carrão, colocar a gasolina e correr a 200 por hora, como que fugindo do amanhã, que muitas vezes é o agora. Henrico e eu falamos muito sobre a indiferença do encarnado, do quanto ele foge da doutrina espírita por temê-la. Por quê? Simplesmente porque ela iguala os homens. E para o rico é terrível julgar que poderá ocupar amanhã o barraco do pobre de hoje em uma nova existência. E mais fácil chamar os espíritas de louco do que ainda no corpo físico buscar o plano espiritual. Saímos daquela estação onde constatamos alguns fatos que aqui narramos. Agora iríamos dar uma chegada no centro espírita, onde ouviríamos algumas palestras e esperaríamos novos companheiros. No início não gostei, estava tão bom eu e Henrico. Logo ficamos a par que teríamos companhia para o novo trabalho. Henrico indagou: por que você ficou preocupado ao saber que teríamos novos irmãos conosco? Desculpe, amigo, mas é que todas as vezes que termino um livro, o meu coração chora de saudade. Muito bonito, mas não é o certo. Não existe separação quando se quer bem, porque as distâncias deixam de existir. É só nos ligarmos pelo sentimento que nos une. Henrico, você já é evoluído. Eu gosto é de afagar as pessoas, estar perto delas. Ele deu aquele sorriso gostoso e amigo. Enlacei o seu ombro curvado e agradeci a Deus pela minha família espiritual. Quando chegamos ao auditório, uma irmã falava sobre mediunidade, alertando os médiuns da casa sobre o perigo terrível da vaidade, mal que derruba qualquer médium. A mediunidade bem exercida permite a comunicação entre os dois planos.
Ela só acontece com o fim de melhorar espiritualmente o médium e para dar a conhecer aos homens a verdade. Quando o médium não cumpre bem sua tarefa, os bons espíritos se afastam e partem em busca de quem se mostre mais digno da sua assistência. A orientadora encarnada continuava sua aula dizendo como deve comportar-se um médium da doutrina espírita. Nas obras básicas encontramos diretrizes seguras para evitar os perigos da mediunidade mal dirigida. E nelas, como uma cascata de luz, chegam-nos os ensinamentos de como conseguir edificantes resultados na prática mediúnica. Ou ele aprende a servir, ou torna-se um joguete fácil nas mãos de espíritos inferiores ou zombeteiros. Fomos avisados de que na sala 13 éramos esperados. Entretanto, aguardamos o término daquela aula sobre mediunidade. Não podemos deixar de grafar aqui a pergunta de uma médium que ouvia a palestra. Levantou o dedinho e perguntou: como faço para exercer todas as mediunidades que tenho? Minha irmã, faça tudo para se tornar uma tarefeira de Jesus. O Cristo nunca se preocupou com a quantidade, e sim com a qualidade. Veja qual é o dom que a irmã tem mais facilidade para exercer e busque fazê-lo bem, respondeu a orientadora. E as outras, o que faço com elas? Deixa-as de reserva. Já imaginou se um bom técnico de futebol colocasse todos os bons jogadores no campo? Não sobraria espaço para eles jogarem. Assim é um médium que deseja exercer todas as mediunidades. Ainda insistia a jovem: mas eu tenho todas as mediunidades. A orientadora indagou: quem disse que a irmã é portadora de tantas mediunidades? Escrevi uma carta a uma médium e ela, na resposta, me confirmou o que eu já sabia. Cuidado com a vontade de pescar. Pode pegar peixe podre. A jovem não gostou das respostas, mas confesso que achei a orientadora uma excelente espírita. Em seguida, fomos em direção à sala 13. Quando lá chegamos, a irmã Pérola, mentora da casa, apresentou-nos Pamela e Plácido, nossos novos companheiros de trabalho. Henrico falou-lhes: sejam bem-vindos, o trabalho nos espera.